Olá, eu sou Érica Mota, da Associação Brasileira de Cimento Portland, a BCP. Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo do movimento Todos pela Construção, uma iniciativa da Etos Soluções, Construliga, a BCP, SNIC e Sebrae. São 100 conteúdos online de 5 minutos gratuitos para você. Hoje, o tema é reciclagem de pavimentos com adição de cimento. Nós vamos receber aqui o engenheiro civil Paulo Arrieiro. O Paulo, ele é formado pela PUC Minas, especialista em engenharia econômica na FUMEC, doutor e mestre em engenharia de transportes pela Unicamp, atua no segmento da construção pesada há mais de 25 anos e atualmente conjuga suas atividades profissionais com o meio acadêmico, como professor de graduação em engenharia civil e módulos de pós-graduação em engenharia rodoviária em diversas cidades do país. Paulo, seja muito bem-vindo. Olá, Érica, bom dia, tudo bem? Bom dia. Pessoal que nos acompanha, meu bom dia e muito obrigado aí pela deferência de ocupar o seu tempo aí, nos acompanhando nesse mini curso, tá? É um prazer recebê-lo, Paulo. Eu vou... Isso. Você compartilha a sua tela aí? Sim, pois não. Então, tá bom. Você ainda aqui. Pessoal, Érica, tá vendo a tela? Tá compartilhada? Eu estou vendo, aí? você Tá precisa aparecendo deixar no módulo apresentação só, mas tá ok. Pronto. Isso. Tudo ok? Se você puder ocultar essa barrinha também, aí fica melhor. Ah, claro. Isso aí, pode começar. Podemos começar? Então, pessoal, só complementando o que a Érica, ela fez na apresentação, eu gostaria de fazer um pequeno complemento, em que eu trabalho com reciclagem de pavimento há vários anos. Para ser preciso, desde 1999, né? Foi bem no início da reciclagem no Brasil, né? A primeira recicladora sobre pneu chegou ao Brasil em 1996, e eu estou nesse mercado desde 1999. Então, tive a oportunidade de executar obras de reciclagem em praticamente todas as regiões do Brasil, né? E sempre fui um engenheiro, assim, de chão de fábrica, né? E tive a oportunidade de fazer 2 pós-graduações na área de reciclagem. Então, a proposta minha aqui hoje, né, é falar sobre controles tecnológicos e cuidados construtivos, é compartilhar com vocês todo esse aprendizado que eu adquiri, todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, né? E principalmente pelo fato de que a reciclagem, quando ela começou aqui no Brasil, havia muitas pessoas contrárias à técnica, né? Dizia-se que a reciclagem não funcionava, que a reciclagem não era uma boa solução, havia muitos casos de insucesso, e no início houve uma certa resistência, mas aos poucos, né, como tudo que é novo e que tudo demanda um tempo de aprendizagem, de amadurecimento, nós fomos adquirindo maior experiência, estudando mais sobre o assunto, e vejo que hoje é uma solução consagrada, né? Uma solução consagrada, uma solução indiscutivelmente viável, né? Tanto do ponto de vista econômico quanto técnico e ambiental. E eu achei interessante a gente conversar sobre controles tecnológicos e cuidados construtivos, porque o sucesso da reciclagem depende muito do processo construtivo, tá? Ele é fundamental que a obra seja bem executada, bem controlada, e, sobretudo, que o projeto de reciclagem, o projeto de dimensionamento, seja bem concebido. A gente teve causas de insucesso em virtude de projetos equivocados, premissas equivocadas. Então, o que eu trouxe aqui hoje para a gente conversar
são assuntos bastante práticos, tá? São assuntos bastante... diz muito respeito com a parte operacional. Então, primeiro vamos definir o que é reciclagem profunda de pavimento, as principais modalidades de reciclagem praticadas no Brasil, definir o que é reciclagem com cimento e o que é reciclagem com adição de agregado em cimento. Vamos falar um pouquinho sobre as características das misturas recicladas com cimento, sobre a distribuição granulométrica, que é fundamental no processo de dosagem, no projeto de dosagem, que é uma distribuição granulométrica adequada. O papel do cimento na reciclagem, muita gente confunde, né? Sobre qual é realmente o papel do cimento na reciclagem, qual é a função dele, vamos discutir sobre isso. Os cuidados a serem tomados durante a execução, os controles e, por fim, os comentários finais. O meu tempo para isso são 40 minutos, então eu vou ter que correr aqui. A reciclagem é um tema extremamente amplo, né? Tem muita coisa que dá para a gente aprofundar, né? E esse curso aqui, por exemplo, é um curso de uma duração mínima de 2 horas, mas eu pensei aqui os principais pontos que eu julgo importante trazer para a discussão, para conseguir ficar dentro desses 40 minutos disponíveis. Então, a reciclagem nada mais é que um processo parcial com aproveitamento de materiais existentes na pista. Ou seja, é um processo sustentável, porque você aproveita o material existente na pista, né? Se a gente pensar bem, é o que eu costumo dizer, o pavimento de uma rodovia nada mais é que uma jazida linear. Os materiais foram retirados da natureza, foram colocados na pista, e esses materiais, eles não são perecíveis, eles não têm data de validade, eles são passíveis de aproveitamento, né? Então, considerando aí as questões ambientais, as restrições para a exploração de novas jazidas, os controles de emissão de gases e material particulado para a atmosfera, economia com transporte. Então, é uma solução viável, uma solução que vale a pena, uma solução sustentável, em que proporciona ao pavimento um novo ciclo de vida útil. Então, aqui, para quem não conhece, quem faz essa magia aí de aproveitar os materiais existentes na pista, né, para adotar o pavimento de um novo ciclo de vida útil, é a recicladora. A recicladora, hoje no mercado, existem várias marcas e vários modelos, máquinas com diferentes potências de motores, né? Todas elas com características bem similares, mas a principal diferença está na tecnologia embarcada, tá? Então, tem máquinas que têm mais tecnologia, né? Tem mais recursos eletrônicos que outras, tá? Então, o coração da recicladora é o rolo fresador, né? É o equipamento que simultaneamente tritura e homogeneiza os materiais existentes na pista. Ele é constituído por ferramentas de corte com uma resistência extremamente elevada, né? E são capazes de cortar até 50 centímetros de espessura numa única passada. Aqui é um esqueminha de como é o processo, né? Aqui à esquerda, a gente tem um pavimento deteriorado, né? Uma capa degradada, né? Uma superfície cheia de buraco, de trinca, uma base já com aparecimento aí das primeiras panelas, né? Com desagregação de fino, de agregado, bombeamento fino. E então a recicladora ela faz a trituração do pavimento existente, do pavimento deteriorado, misturando a capa e a base e, eventualmente, algum tipo de
agente estabilizante, e, simultaneamente, é adicionado água adicionada na quantidade adequada, né? Água ou algum estabilizante químico, estabilizante líquido. Então, esse material é misturado, já fica na umidade, já pronto para ser compactado, gerando assim uma nova base reciclada, que ela pode eventualmente funcionar como uma base ou uma subbase, para depois receber o revestimento asfáltico, né? As recicladoras, elas dispõem de algumas funcionalidades que são extremamente importantes para assegurar a qualidade da mistura. Tá? Eu vou citar algumas aqui. Eu estou fazendo essa introdução aqui porque vai ser importante a gente entender isso aqui mais à frente, tá bom? Então, a velocidade de rotação do rolo fresador, né? Então, basicamente, quanto mais rápido for a velocidade de rotação, quanto mais rápido ele misturar os materiais, beneficiará a mistura, ok? É como se fosse um liquidificador que a gente tem em casa, né? Quando a gente bota ali para misturar os materiais na máxima rotação, a mistura ela fica muito mais homogênea, não é isso? Então, de igual forma acontece com as recicladoras. Você tem o controle de abertura das portas traseiras e dianteiras, que favorecem a fragmentação da capa asfáltica, porque é comum durante o processo de reciclagem haver, cara, uma na pista, né? É desejável que elas sejam removidas ou então que elas sejam fragmentadas em pedaços menores. Então, quando você fecha bem as portas traseiras e dianteiras, você fragmenta melhor, né? Porque se aproxima o rolo fresador das portas, há um confinamento interno ali de material que favorece a desagregação ou a fragmentação da capa asfáltica. Ou ainda, se você precisa ter um tempo de mistura maior, também é possível através do fechamento das duas portas traseiras, né? Do controle de abertura das duas portas traseira e dianteira. Então, são funcionalidades que fazem uma grande diferença no resultado final. Tá? E, além disso, o controle de adição de água, né? Que, independente da velocidade de deslocamento, de avanço da recicladora, consegue manter uma taxa uma uniformidade na taxa de aplicação. Ok? Atualmente, são 5 as principais modalidades de reciclagem praticadas no Brasil. Tá? E a reciclagem, gente, de pavimento, nada mais é que um processo de estabilização de solos. Ok? Então, se você precisa fazer uma reciclagem de adição da capa à base, que no jargão rodoviário a gente chama de reciclagem simples, nada mais é que um processo de estabilização mecânica, né? Onde não são adicionados materiais, não são adicionados agentes estabilizantes, simplesmente o ganho de resistência se dá pela compactação, pela redução do volume de vazio. Isso é muito indicado para rodovias com baixo volume de tráfego, ok? Estradas vicinais. Aí você tem a estabilização granulométrica, né? Quando você precisa melhorar o CBR da sua base. Então, esse aumento de CBR se dá pelo atrito interno, promovido ali pelo imbricamento das partículas, né? Pelo contato entre as partículas. Aí você tem a reciclagem com adição de agregado. Daí, você precisa melhorar a capacidade portante da sua base. Então, você usa uma estabilização química,
né? Dentro dos agentes estabilizantes químicos, você tem o cimento, ok? E quando você precisa melhorar também a granulometria, você precisa dar uma estabilidade granulométrica nessa mistura, para a coesão e dar estabilidade granulométrica, você adiciona agregado. Então, você tem uma estabilização combinada, que é o emprego do cimento e do agregado, né? Ou seja, a combinação da estabilização granulométrica com estabilização química e a estabilização beta-glutinosa quando você adiciona materiais asfálticos, como emulsão ou o CAP na forma de espuma. Nós vamos concentrar na reciclagem com adição de cimento e na reciclagem com adição de cimento e agregados, porque é o foco da nossa apresentação, ok? Do nosso treinamento. Então, a reciclagem com cimento, gente, ela é feita quando é necessário melhorar a capacidade portante da sua base, né? Quando a estabilização mecânica ou a granulométrica não são suficientes para prover o material reciclado da resistência desejada. Porque o que acontece? A base granular, ela funciona muito bem aos esforços de compressão, né? Conforme eu falei, essa resistência da base granular não coesiva, ela se dá pelo atrito interno das partículas, né? É o imbricamento ali, é a solidarização entre as partículas, né? Para as camadas das transições pelas partículas, através das partículas. E ela não tem coesão. Então, ela não funciona bem. Quem acaba assumindo esse papel é o revestimento asfáltico. Então, o revestimento asfáltico numa base granular, somente se for um revestimento asfáltico dele, e um pouco de tempo ele já começa a capa asfáltica e ela acaba sendo sacrificada, né? Então, quando você adiciona um cimento na base granular, você está nada mais do que melhorando a coesão dessa base. Você está criando uma coesão química dessa base. Então, por isso que você adiciona o cimento. Ok? E aí, você tem a reciclagem com adição de agregado e cimento. Qual é a diferença? A diferença, basicamente, é a seguinte, que na reciclagem com cimento, você não precisa fazer correção granulométrica, porque o próprio material existente na pista, a própria mistura da capa com a base, ela já te dá uma estabilidade granulométrica, ela se encaixa dentro de uma faixa granulométrica. Quando isso não é possível, você adiciona agregado, tá? Então, o agregado, ele funciona como um corretor granulométrico, tá? E, além disso, o ganho de resistência vai se dar através do atrito interno e a coesão, né? Então, que são duas características vitais para que o material resista bem às tensões de cisalhamento, de deformação, e isso que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, ok? Em 2013, o DENIT a norma 167 para execução do cimento. Eu vou fazer aqui alguns rápidos comentários a respeito dessa norma. Há uma restrição de granulometria, então todo material retido, há uma restrição em relação à participação, uma limitação da participação do revestimento asfáltico na mistura.
é no máximo 55% em peso. Então, quando a gente fala 55%, não é uma relação geométrica, tá, gente? Por exemplo, eu vou reciclar um pavimento que tem 10 centímetros de capa e 10 centímetros de base. Então, vou reciclar 20 centímetros. 10 de capa, 10 de base, então eu tenho 50% de cada. Não é uma relação geométrica, é uma relação em peso. Muita gente confunde isso. Eu vejo muita gente confundindo isso, acha que é uma relação geométrica. Para você estabelecer essa relação, você tem que determinar qual que é a participação de cada um desses materiais em peso, quantos quilos por metro quadrado a mistura de cada um desses materiais vai representar na mistura, ok? E essa limitação, gente, ela se deve principalmente pelo fato do tipo de ligante e pelo nível de envelhecimento do revestimento asfáltico. Porque eu já fiz uma pesquisa sobre isso, tá? Eu estudei, inclusive publiquei de artigos sobre esse assunto, fiz vários testes de laboratório, e eu vi o seguinte, essa mesma percepção, essa mesma constatação que eu tive, vários outros autores também tiveram, inclusive autores estrangeiros, tá? De quando se aumenta muito a participação do asfalto fresado, a resistência diminui, a resistência à compressão, a resistência à tração, o desempenho da mistura, ele sofre um decréscimo à medida que você vai aumentando a participação do asfalto fresado, tá? E esse fresado, ele, conforme eu falei, ele está muito associado a duas características. É o tipo de ligante, tá? Se você tem um ligante convencional, você tem um comportamento. Se você tem um ligante à base de polímero, é outro comportamento. Se o ligante é um asfalto borracha, você tem outro comportamento, tá? Porque isso está associado à recuperação elástica, à capacidade, às características reológicas do ligante. Então, quando a capa asfáltica ela está mais oxidada, ela enrijece e ela fragmenta com maior facilidade. Então, durante o processo ali da reciclagem, a fragmentação da capa asfáltica ela acontece de uma maneira mais favorável do que quando o asfalto é novo ainda, quando a coesão ainda está muito ativa, quando o ligante está muito ativo. Então, quando ele está ativo, é mais difícil de fragmentar. Fica mais difícil, porque ela tem um comportamento maleável, ela não tem um comportamento rígido de como se a capa asfáltica estivesse oxidada. Então, esse comportamento flexível, maleável, ele dificulta a fragmentação e dificulta a compactação. Tá? Então, é aí que mora o problema. Se me representa um dificultador para a compactação, significa que eu estou criando dificuldades ali para reduzir os vazios do material. E o processo de compactação nada mais é que a redução dos vazios de ar, não é isso? Então, como não dá para ficar fazendo esse tipo de análise em obra, né? Qual que é, se o ligante está ativo ou não, o nível de oxidação da capa asfáltica, etc. Então, limita-se a 50% em peso. Tá? É um número que vocês vão encontrar na literatura, tanto nacional quanto internacional, que, inclusive, vários GOT dos Estados Unidos adotam também esse limite de 50% em peso, tá? Exatamente para não comprometer a performance da mistura. Okay? E aí, quando a gente tem uma capa muito robusta, né, que é comum nos pavimentos brasileiros, em virtude aí de uma série de atividades de restauração, de recapeamento, é necessário que se faça um desbaste previamente. Quem entra com a fresadora, faça um desbaste da capa asfáltica, aproveita aquele material fresado de uma outra forma, com reciclagem
de asfalto, enfim, o mais importante, que faça o desbaste, que na base, placa de asfalto, então todo material que fica retido, né, pelo menos 5%, 95% do que passa você aproveita e o que fica retido você descarta. Mas máximo de 15% de finos passando na peneira dos agregadores. Então, limita-se a 15% o percentual máximo de material passando na peneira 200. Evitar patametria. Para isso, existe a correção granulométrica, resistência à compressão simples entre 2,1 e 2,5 MPa aos 7 dias, e tração da compressão diametral de 0,25 a 0,35 MPa a 7 dias. O objetivo de restringir também a resistência máxima foi exatamente para não a mistura de uma rigidez muito exacerbada, ok? São duas as faixas granulométricas, né, previstas na especificação. Essas duas faixas são faixas consagradas, são faixas usadas em base estabilizada granulometricamente. A faixa 1 é um pouco mais grossa que a faixa 2, ok? E aqui, gente, um detalhe que eu quero chamar a atenção, que além do material ter que se enquadrar em uma daquelas duas faixas, é importante que você consiga obter a máxima densificação da mistura, tá? Essa máxima densificação, ela pode ser obtida através dessa equação de Talbot, né? Onde você fixa o diâmetro máximo do agregado, vai variando aí o diâmetro da abertura da peneira e estabelece, fixa um expoente, né? Nesse caso, o ideal é que esse expoente fique entre 0,4 e 0,6, considerando que abaixo de 0,4 o material fica muito fino e acima de 0,6 o material fica muito graúdo, né? O material muito graúdo, ele vai implicar em maiores consumos de cimento, né? E abaixo de 0,4, como falei, vai ficar muito fino, o material vai ficar rígido. O ideal, então, que você tenha alguma coisa ali, 0,45, 0,5, né? Que aí vai te dar uma curva densa e bem graduada, né? Onde todas as frações do solo são contempladas, tá? Você vai ter uma mistura em que vai ter um menor número de vazios, ok? Os finos estão preenchendo os espaços da vida interna, aronado cimento, baixo teor de cimento, vai te dar uma resistência, tá? Que é um grande passo para você ter sucesso na sua mistura. Você ter uma mistura com bom desempenho, tá? Bom desempenho, eu digo do ponto de vista de comportamento mecânico, resistência à tração, compressão, módulo, vida de fadiga. Então, prestar bastante atenção nessa questão da distribuição granulométrica quando for estabelecer o projeto de dosagem, ok?
Aqui, gente, um outro pulo do gato aqui que eu quero compartilhar com vocês é que preste atenção no material passante na peneira número 4. Tá? O material passante na peneira número 4 é o agregado miúdo, né, que é o material que passa na 4 e retém na 200. Ok? O ideal em materiais estabilizados com cimento é que você tenha entre 45% e 55% de agregado miúdo na sua mistura. Porque é nessa fração de solo, né, é que você tem uma melhor interação do cimento. Ok? Então, você consegue atingir melhores resistências com baixos teores de cimento, contemplando essa fração de solo, que é o agregado miúdo, pelo menos 45%, 55%, tá? E, no máximo, 30% passando a 40%, tá? Para não sobrecarregar a 200. Né? Conforme nós falamos, a 200 tem que ter pelo menos 15%. A gente não quer um material muito fino, não é desejável um material muito fino, conforme eu falei, para não se transformar num material muito rígido. Então, gente, quando a gente fala sobre o papel do cimento na reciclagem, é simplesmente um elemento coesivo, né? É dotar a sua base de uma coesão química, tá? Então, essa coesão química ela vai melhorar a resistência à tração. A resistência à tração e, obviamente, também a resistência à compressão. Tá? É desejável que trabalhe com baixos teores, no máximo 3% em peso, não mais do que isso. Se com 3% em peso, se não estiver conseguindo atingir a sua resistência de projeto, mude a granumetria. Procure atender aquelas recomendações que eu acabei de falar, né, de que é uma mistura onde a distribuição granumétrica vai resultar numa máxima densificação, né? E se ainda assim não resolver o problema, é porque o material não é adequado para a reciclagem. Tá? Não vão aumentar o percentual de cimento na mistura, porque a gente vai ter problema com retração. Né? A retração, para que não haja retração, é necessário que seja feita uma cura muito bem feita. Né? Tem que ter muito cuidado com a cura. E mesmo que não haja retração, a camada pode ficar exageradamente rígida, né? E a gente não quer que uma camada muito rígida, porque ela vai quebrar com o tempo. Então, assim, eu sempre recomendo trabalhar com teores no máximo 3%. Tá? E a maioria das obras que eu tenho visto aí atualmente, os percentuais têm ficado na ordem de 2,5%. Não mais do que isso. Então, o ganho de resistência à tração se deve à coesão criada quimicamente pela hidratação do cimento e posterior formação de silicatos e aluminatos que irão unir essas partículas. Esses silicatos e aluminatos, gente, são que formam os cristais, né? Quando o cimento entra em contato com a água, já desencadeia ali uma reação química, né? Que forma os cristais. Esses cristais é que promovem a ligação cimentícia, né? É que colam uma partícula na outra. Né? E conforme nós falamos, o aumento do teor de cimento, ele aumenta o nível de trincamento, e a hidratação é responsável pela redução de volume, resultando em trincas por retração. Então, repito, procurar trabalhar sempre com baixos teores. Né? A gente tem que trabalhar com um teor ali necessário para melhorar a resistência à tração da camada, né? Para melhorar a coesão, não é para dar rigidez. Tá? Aspecto importante, gente, na obra, é o prazo de trabalhabilidade do cimento.
ok? A norma do DENIT fixa em 2 horas prazo de trabalhabilidade do cimento, ou seja, a partir do momento ali que você adicionou água no material, você tem 2 horas para triturar, homogeneizar, compactar, dar acabamento, enfim, terminar todas as operações em 2 horas. Tá? Por que isso? Porque se passa desse prazo, o material começa a endurecer, né? O cimento vai reagir, vai haver ali a formação de cristais que vai unir as partículas, o material começa a endurecer, o cimento hidrata, perde umidade, ele fica um pouco mais rígido, né? E aí ninguém consegue compactar o material depois de duro. Não dá para compactar. Então, assim, já vi muita obra, gente. Já fiz muita obra, né? Enfim, já fiz obra em todas as regiões do Brasil. Às vezes, a empresa preocupada em ter produtividade, solta a recicladora misturando cimento com material, e aquilo ali fica aberto ali por horas, né? Uma equipe de compactação pequena, poucos rolos de compactação, né? Não consegue acompanhar a recicladora, porque a recicladora tem um alto desempenho, tem uma produtividade fantástica, ela desloca a velocidade muito grande, e o material fica seca e entra o pipa, molha, aí depois entra a grade de disco, motoniveladora, misturando material, aí a relação água-cimento já rodou, enfim. Então, fica bastante atento em relação a isso. No máximo 2 horas, não passe disso. Eu também já fiz uma pesquisa em relação a isso, trabalhei vários materiais diferentes, deixei esse material misturado, secando ao ar, e fui fazendo a compactação de tempos em tempos, né? Comecei de meia hora, enfim, até passar de 2 horas. E fui percebendo que, a partir de 2 horas, a resistência do material caía. Exatamente em virtude da dificuldade de compactação. Volto a repetir. Se dificulta a compactação, dificulta a expulsão de ar. Se dificulta na redução dos vazios. Isso acontecendo, compromete o desempenho, o comportamento mecânico da mistura. Tá? Então, no máximo do prazo de trabalhabilidade. E outra recomendação da norma, não exceder 30 minutos entre a aplicação de cimento e o início da mistura dos materiais. Porque também é comum, né, em obra, já vi muito isso, né, espalhar o cimento na pista para abrir uma frente grande para a recicladora e o cimento fica ali, né, passa carro ao lado e desloca o cimento, o próprio vento também começa a deslocar o cimento. Então, você assusta, onde tinha 8 quilos de cimento por metro quadrado, daí a pouco tem 5 quilos por metro quadrado, já alterou a taxa de aplicação de cimento. Então, gente, aqui uma imagem que mostra uma base antes e depois da reciclagem, né? Então, a gente vê que antes da reciclagem, quando você tem a base granular, a concentração de tensões é maior, né? Perto ali do ponto de aplicação da carga, né? Então, você tem um cone de deformação maior, mais estreito, né? Ao passo que, quando você recicla com cimento, esse cone de tensões, ele fica mais aberto, né? Ou seja, você distribui a carga numa área maior, né, do que na base granular, que a concentração é mais pontual. Então, há uma distribuição melhor da carga, né? Mas para que isso também seja viável, é necessário que o substrato ele tenha resistência suficiente para suportar a base reciclada, né? Na literatura não cita qual que é essa relação entre
essa relação, digamos assim, modular entre a base reciclada e a camada inferior, mas estima-se que a camada inferior, que vai suportar a base reciclada, ela tem que ter, no máximo, a metade do módulo da base reciclada, tá? Para que ela tenha um bom desempenho e suporte a base reciclada sem se romper, né? Porque senão você vai ter uma situação aí, né, que muito propagada, é como se tivesse uma placa de vidro apoiada sobre um colchão de espuma, aí você vai e senta sobre a placa de vidro. O que vai acontecer? Vai quebrar, não vai resistir, ainda mais se ela for esbelta, né? Agora vamos partir para os cuidados construtivos. O que eu vi muito aí durante meu tempo aí de obra, algumas coisas bizarras que acontecem, tá, gente? Que muitas vezes não é nem por maldade, não, é por desconhecimento mesmo, é por despreparo, né? Então, aqui um exemplo, né? Um espalhamento aí usando bag e pá carregadeira. Como é que você pode garantir uma uniformidade na taxa de aplicação? Impossível, não tem como, né? Então, isso aqui, gente, não existe, né? Nós estamos falando aqui de boas práticas de construção. Algumas improvisações também são feitas em obra para poder visando ganhar produtividade na espalhamento do cimento, né? Como esse distribuidor aí, que aparentemente era um distribuidor de agregado e virou um distribuidor de cimento, né? Então, como é que você pode imaginar que você vai conseguir também ter uma uniformidade na taxa de aplicação usando essa coisinha aí, né? Algumas barbaridades também acontecem, né? O cimento o esquema de rasga-saco, né? Rasga o saco de cimento e o espalhamento fica por conta da motoniveladora. Olha o desperdício de cimento aí, nessa fotografia. O cimento voando aí com a passagem da motoniveladora, né? Enfim, sem maiores comentários. O método, né, que era no início da reciclagem, né, não existia equipamento de espalhamento, então o espalhamento era feito manual, tá? Nada contra o espalhamento manual, desde que o conteúdo referente a um saco de cimento seja devidamente demarcado, ok? Como vocês podem ver nessa foto aí, né, tem esses pintinhos aí na pista, onde deve ser colocado cada saco de cimento. Então, quando isso é calculado previamente, é demarcado, a gente consegue atingir uma boa taxa, uma boa uniformidade na taxa de aplicação. Tá? O inconveniente é a demora, né? É um processo lento, é um processo que demanda um estoque regulador, então você tem que ter um depósito de cimento, né? Tem o saco de cimento é muito manuseado, desde quando ele sai da fábrica até que chegar a obra, né? E da obra para a pista, então rasga muito saco, tem muito desperdício. Tem a questão também aí do passivo gerado aí, que são esses sacos que ficam ao longo da pista, que depois tem que ser recolhidos, né? Mas, em todo caso, é melhor do que os processos anteriores, tá? Quando se trata de uniformidade na taxa de aplicação, ok? E para baixos teores de cimento, às vezes não tem como, você tem que usar realmente esse processo, né? Quando a gente trabalha aí com 1% de cimento, aproximadamente, não tem outra forma de aplicar que não seja a manual. E com a evolução dos equipamentos rodoviários, né, hoje a gente tem um equipamento que faz um controle eletrônico, uma taxa de aplicação, tá? Você
Esse equipamento ele tem uma célula de carga ali entre o chassi e o baú, que informa qual que é a carga líquida, né? No caso, o cimento, contido dentro do caminhão. Ele tem um computador de bordo que você informa qual que é a taxa necessária, quantos quilos por metro quadrado, e precisa informar também a densidade do cimento, uma coisa interessante, né? Porque o cimento, a densidade dele muda em função da temperatura, né? Quando o cimento está quente, a massa de cimento é maior para o mesmo volume. Quando ele está frio, a massa de cimento é menor, ele expande, de certa forma. Tá? Então, é importante que você, né, quando vai começar a aplicação do cimento, usando esse equipamento, você informe para o microprocessador qual que é a densidade dele. Então, ele já vem equipado aí com um volume conhecido, uma balança de mão, né, que só basta ali o motorista encher o baldinho ali com cimento e ver quanto pesa, já vai direto na tabela aí, que ele já tem a densidade, não precisa nem fazer conta, né? É só ver quantos quilos deu, né? Qual foi o peso bruto aí do recipiente mais o cimento, e olhar do lado ali qual que é a densidade equivalente, né? Informou isso para o equipamento, o resto é só cuidar do alinhamento que o microprocessador se encarrega de dar uma uniformidade na aplicação, independentemente da velocidade de avanço do caminhão. Se ele reduz a velocidade, a taxa de aplicação diminui. Se aumenta a velocidade, não é que a taxa de aplicação diminui, a taxa de aplicação ela se mantém constante, mas o fluxo de cimento ele pode diminuir, aumentar em função da velocidade de avanço. Então, esse controle ele é feito de forma eletrônica e com um nível de precisão muito grande. Tá? Agora, espalhamento do agregado. Né? Agregado, você tem esse método tradicional aí, que é com moto-niveladora. Eu não gosto porque ele não te garante um controle de uniformidade, é um processo lento, demora muito, o operador tem que ficar indo e voltando, você não tem garantia nenhuma da uniformidade. Tá? Esse foi um teste que eu fiz numa obra, onde foi então, numa mesma estaca, eu, um metro quadrado, recolhi a área e para diante, eu fiz repetir essa mesma operação. Tá? Então, qualquer um pode fazer, né? Não precisa pesar, não precisa ter unidade nada, sempre grande hidrogênio. Obviamente, a gente teria dois volumes iguais. Né? Mas olha só, você tem diferença. Né? Basicamente, uma é o dobro da outra. Né? Então, quando você está na parte, apresenta que o teor de umidade muda, a densidade muda, a resistência, enfim. Então, aqueles parâmetros do projeto que você deve perseguir, que você deve atender, né, em função de um problema de execução, tá? Que poderia ter sido evitado. Tem aí também os spreaders, né? Os spreaders acoplados, né? Que depende muito da perícia do operador, mas que ainda é melhor do que o espalhamento de moto-niveladora. Tá? Ele é um pouco incômodo, porque tem que ficar trocando, sempre que chega uma carga nova de agregado, tem que desacoplar e acoplar novamente na carga que chega, no caminhão que chegou. Né? Isso acaba impactando na produtividade da obra. Tá?
E quando é um material mais graúdo, ainda vai lá, mas quando é pó de pedra, por exemplo, é danado para embuchar, né? Começa a ter falha no espalhamento, somente quando o pó tá úmido. Aqui você tem um distribuidor de agregado autopropelido, né? Que depende também muito da perícia do operador, né? Porque não há um sincronismo ali entre a velocidade de deslocamento e a taxa de aplicação, né? Então, depende muito da perícia, da experiência do operador, mas ainda assim, o equipamento pode apresentar falhas, né? Vocês estão vendo aí, aí onde está caindo o agregado, né? Uma falha ali da esquerda para a direita. Esse caminhão é um caminhão que executa tratamento superficial. É uma solução, o tratamento superficial é uma solução comum nas obras de reciclagem com cimento, né? Porque elas funcionam com o objetivo de inibir a propagação de trinca, eventuais propagação de trinca da base para o revestimento. Então, atua como uma camada de bloqueio. Esse caminhão estava parado na obra, aguardando o momento de entrar, e, puxa, vamos aproveitar esse caminhão. Paulo, é só dar uma agilizada, porque nós já estouramos o tempo, você não vai dar tempo para as questões que já estão sendo realizadas aqui no chat. Tá, desculpa, então vou dar uma acelerada. Desculpa. Então tá bom, porque nós temos só mais 10 minutos. Aqui. Então, se puder finalizar, senão não vai dar tempo de fazer as questões. Okay? Tá, mais 5 minutos eu finalizo, tá, desculpa. Então tá, gente, então tem esse caminhão que tem um bom controle na taxa de aplicação, vibroacabadora, que é o ideal pela uniformidade, pela constância na aplicação do agregado. Quando você for aplicar o agregado e o cimento, utilize os métodos mecanizados com controle nas taxas de aplicação, tá? Não faça isso, por favor. É uma coisa também inconcebível espalhar cimento sobre uma camada de agregado. Como você pode ter segurança de que o material está devidamente distribuído na pista? É impossível, né? Durante a execução, você tem um rolo compactador ali junto com a recicladora para confinar a umidade, para que não haja perda da umidade, somente em dias quentes, né? E com baixa temperatura, com a umidade relativa do ar também baixa. Cuidado, gente, durante o corte, quando a recicladora entrar na pista, tem que demarcar para o operador um alinhamento de corte, para ele não se perder, para ele não avançar para a faixa contígua, tá? Para não ficar um zigue-zague na pista, para não perder o eixo da pista. Então, tem que definir o alinhamento de corte. Então, são coisas simples, gente, tá? Depois que a recicladora passou, limpa a borda ali para a equipe de compactação ter também uma referência do alinhamento, tá? Porque senão pode acontecer isso aqui, ó. O operador acaba subindo na faixa contígua e ele não compacta devidamente a junção da pista reciclada com a pista existente. Isso aí, no futuro, vai gerar uma trinca, vai gerar um ponto fraco, tá? Que vai refletir na capa e vai entrar água e vai deteriorar seu pavimento, tá? Usar emulsão para imprimação, emulsão asfáltica para imprimação, ao invés de usar asfalto diluído, porque o asfalto diluído ele não penetra, porque a viscosidade é maior, o que penetra na base é o solvente. E aí fica uma película do asfalto residual na superfície, que não adere à base. Aqui é o cálculo da taxa de aplicação de cimento agregado. Muita gente confunde, né? Você tem que subtrair do total o percentual de agregado. Quando você for calcular a taxa de agregado, você vai multiplicar a espessura de corte pela densidade da mistura, vezes o percentual de agregado, dividido esse percentual de agregado em relação à capa
mais base e o cimento, né? Muita gente confunde, já multiplica a espessura pela densidade pelo percentual de agregado ao cimento e calcula. Não, se fizer isso, você tem que expurgar a participação do agregado, né? Sem fazer o agregado em relação à capa base de cimento, ou então o cimento em relação à capa base mais agregado. Tá? Isso também é muito comum, o pessoal tem confusão em relação a isso. Aqui são os controles, tá? Na taxa de aplicação de materiais, de cimento. Aqui é uma lona que tem 1 metro quadrado um metro quadrado de área, então depois com a balança de mão para ver quantos quilos que verificar. Agregado também, controle espessura de corte, recolher material para de granometria, compactação e moldar os corpos de prova para determinação de resistência, tração e compressão, tá? Fazer ensaios de compactação para buscar fazer o furo para determinar a densidade ótima, selecionar o grau de compactação, ok? Daí você traça uma curva aí com 5 pontos e calcula qual que foi a densidade da umidade. Desculpa eu não poder explicar isso com mais detalhes, eu gostaria, mas o tempo aqui está corrido. Se alguém quiser saber mais, me procure depois, eu explico como é que faz isso, tá bom, gente? E você vai confrontar a sua densidade com a obtida em campo, não a obtida em laboratório. A densidade de laboratório, o projeto de dosagem é simplesmente um ponto de partida para você fazer planejamento da sua obra, estimar consumo de materiais, estocar materiais, enfim. Moldagem de corpo de prova. Eu sempre recomendo usar prensa CBR ao invés de usar prensa de concreto. É comum em obra, somente obra que controla concreto, tem prensa lá de 100 toneladas, mas precisa romper um corpo de prova aí, frágil, como um corpo de prova de reciclagem com cimento, vai ter resistências pequenas. Então, você vai usar uma prensa aí de 50, 100 toneladas, ela não tem sensibilidade suficiente. Usa a prensa CBR, ela tem muito mais sensibilidade, tá? Eu também sempre recomendo fazer moldagens com 3 dias, romper corpos de provas com 3 dias, para você ter uma expectativa de qual vai ser o resultado com 7,28, tá? Então, dá para você estabelecer correlações matemáticas a partir do 3º dia de rompimento. Você já vai saber se vai conseguir atingir sua resistência. O projeto pode pedir resistência 7 a 28 dias, né? Isso é muito bom do ponto de vista operacional, porque evita grandes áreas para estocar corpo de prova. Já pensou? Você moldar uma média de 30 corpos de prova por dia para romper com 28, daí a pouco você vai ter que ter um galpão enorme só para estocar corpo de prova para romper com 28 dias, né? Então, tem essa facilidade. Conformação geométrica da camada, grau de compactação, deflexão, controle de deflexão, que é fundamental, né, na construção de camadas. E, para finalizar, gente, quando a gente vai usar a reciclagem, primeiro, vê se o pavimento é candidato à reciclagem, procure entender as causas da deterioração do pavimento. Verificar se o projeto de dimensionamento é compatível com o processo construtivo. Muitas vezes não é. Às vezes a solução dada lá não é inexequível. Considere a heterogeneidade, pavimento extremamente heterogêneo em termos de tipos de materiais, espessura de camadas, isso tudo tem que ser levado em consideração. Prioriza o aumento da espessura ao invés do aumento da rigidez. É preferível você ter uma camada mais robusta, com baixo teor de cimento, do que uma camada mais esbelta e muito rígida, que ela vai quebrar mais facilmente. A reciclagem não faz milagre, então se tem problema de drenagem na sua obra, resolva o problema de drenagem primeiro, antes de reciclar, somente do ponto de vista de acúmulo de água na superfície. Essa água vai acabar descendo para a base. Utilize materiais de boa qualidade. Tá? Eu digo isso porque eu já vi muita obra em que se propôs utilizar capa de pedreira, expurgo de pedreira. Puxa vida.
Empregue processo construtivo adequado, mão de obra qualificada, experiência, gente, experiência manda muito em reciclagem, tá? Então, procure ter uma equipe, chamar uma pessoa experiente, laboratorista experiente, pessoa que entenda do processo. E faça controle tecnológico permanente. Esse é o grande pulo do gato aí da reciclagem. Então, um controle tecnológico ativo, permanente, e que zele pelas boas práticas da engenharia. Gente, olha, obrigado aí por tudo, desculpe aí essa correria no final, tá bom? Érica? Nós te agradecemos, Paulo. E, na verdade, tem muito conteúdo, né? Então é difícil a gente realmente se ater em uma hora, entenda a sua questão aí, mas é que realmente tem algumas questões aqui e eu gostaria de poder te fazer. Por isso que eu acabei interferindo. Mas vamos lá. Sim. Tem uns 10 minutinhos, tá? Então talvez a gente não consiga responder todas as questões. Tem muita gente perguntando se você vai disponibilizar a sua apresentação depois. Eu já expliquei aqui que todo o conteúdo está no YouTube, no canal Todos pela Construção, mas tem muita gente solicitando o seu arquivo em PDF. Então, se você deixou o seu e-mail aqui, né? Talvez as pessoas possam entrar em contato contigo para solicitar. Ok. Vamos lá. Tem uma questão, deram duas questões, eu vou dar uma juntada, que é em relação à liberação de tráfego. Então, só, pavimentos com base em solo e cimento, por norma, só podem ser liberados ao tráfego após 7 dias de cura. Por que não acontece a mesma coisa com a base reciclada? Ou seja, por que na reciclagem o tráfego pode ser liberado imediatamente? E tem uma outra também. Qual a sua opinião sobre a liberação do tráfego sobre a camada recém-reciclada para ajudar a minimizar os efeitos de retração? E quais os tipos de cimento mais adequados a serem empregados no projeto de mistura para minimizar esses efeitos? Tá, gente, então vou começar da última para a primeira, tá? Então, são cimentos de classe de resistência intermediária, classe 32, tá? Então, são cimentos compostos de classe de resistência 32, tá? Então, CP2E, CP2E, CP2F, todos são cimentos adequados para usar em reciclagem, né? Porque tem percentual de clinker aí da ordem de até 60% no máximo, né? Evitar, obviamente, cimentos de alta resistência, né? Porque por causa dos efeitos da retração. Enfim, então, respondendo a pergunta, cimentos de classe intermediária, cimentos compostos de classe intermediária, tá? Em relação à liberação do tráfego, eu acho que ela é necessária, ela deve ser feita a liberação do tráfego imediato, porque, inclusive, é um ensaio em escala real, tá? Porque se a base reciclada tiver que dar problema, ela vai aparecer ali na hora, ela não vai esperar, você não precisa aplicar a capa asfáltica, tá? Para liberar a base, não. Faz uma proteção superficial, imprima, joga uma granilha, pó de pedra, para proteger a base da abrasão do tráfego, mas deixa o tráfego bater em cima. É o melhor teste de laboratório que tem, é o tráfego, é uma condição real. Tá? Então, eu sou extremamente favorável, recomendo a liberação do tráfego imediato. E por que a base não tem que ficar 7 dias curando? Porque são conceitos diferentes. Né? O solo cimento, por exemplo, é um solo fino, arenoso, né? Que ele não tem estabilidade geométrica. Tá? A reciclagem é diferente, ela tem uma estabilidade geométrica. Então, o cimento, conforme eu venho falando aqui, ele atua como um agente coesivo, né? Para melhorar a resistência à tração. Então, essa ligação cimentícia, ela não é exigida durante a liberação do tráfego, ela continua acontecendo, porque a camada é estável, então não vai haver rompimento das ligações cimentícias. Ao passo que no solo cimento, não, no solo cimento você precisa, né? Você precisa que haja ali a cura do cimento, que as ligações estejam já realizadas, para que a camada suporte o esforço do tráfego. É diferente da base reciclada, então são conceitos diferentes, tá? Mais alguma pergunta? Sim. Tem algum tipo de investigação para verificar se o pavimento é adequado para ser reciclado com cimento? E também, qual é a espessura mínima para a reciclagem?
20 centímetros, espessura mínima 20 centímetros, não menos que isso. No passado, no início, fazia-se muita reciclagem com 15 centímetros e teve vários insucessos, né? Aquela história, melhor você ter uma camada mais robusta, com baixa resistência, do que uma camada mais esbelta com uma resistência mais elevada, porque ela pode vir a quebrar em pouco tempo, tá? Hoje, com o emprego aí de modernos rolos compactadores, hoje tem rolos compactadores aí de 20 toneladas aí no mercado, então é possível você atingir espessuras até maiores, 30 centímetros, já fiz muita obra de reciclagem com a camada acabada com 30 centímetros, né? Mas ainda é um paradigma a ser rompido, né? Porque as normas brasileiras recomendam espessuras máximas de compactação de 20 centímetros, né? As normas são antigas, elas precisam ser atualizadas. Então, nós temos equipamentos, temos tecnologias hoje que permitem compactar espessuras muito maiores, que é o desejável para reciclagem, não tenha dúvida disso. Em relação a verificar se é ou não candidato a reciclagem, você tem métodos diretos e indiretos, né? Destrutivos ou indestrutivos, né? Primeiro, você faz uma avaliação deflectométrica usando o FWD, tá? Ele determina, através de módulo, através da retroanálise, quais são os módulos das camadas, ok? Você identificando ali alguma camada eventualmente frágil, você vai lá e abre um furo, faz uma trincheira, uma abertura de um poço de suspensão e verifica a situação dos materiais de ciclo, tá? Obviamente, se o substrato naquele ponto não oferece resistência, você tem que dar outra solução. Você pode fazer um remendo profundo naquele local e depois reciclar. Enfim, mas existem métodos e é importante que seja feita uma investigação bem apurada para você também não ter problemas aí de risco de sucesso em virtude do pavimento não ser adequado para reciclagem com cimento, ok? Para finalizar aqui, nós temos mais uma. Paulo, qual a sua avaliação da interação na utilização do cimento? Perdão, que entrou aqui, agora não consegui. A utilização do cimento quando se utiliza CM30, solvente. Então, é o que eu falei na apresentação, não se deve. Eu já vi muita gente falando, porque desencadeia uma reação química que é prejudicial, a reação do cimento, CM30 por causa do solvente. Não é isso. Porque a base cimentada, ela fica com uma textura muito fechada, né? Ela perde a porosidade, né, em relação a uma base granular. A base granular é extremamente porosa, então o ligante ele penetra, ele ancora na base com muito mais facilidade, numa base granular. Na base fechada, numa base cimentada, os canalículos eles já estão ali obstruídos pelos cristais de cimento. Então, dificulta a penetração do asfalto diluído, né? Porque o asfalto diluído ele é mais viscoso. Então, por isso que não é recomendado, não se deve utilizar asfalto diluído para imprimir a base, usar sempre emulsão, né? Hoje tem as emulsões especiais para imprimação aí no mercado, com vários nomes comerciais, né, que a gente poderia citar aqui. Então, utilize sempre a emulsão ao invés do asfalto diluído. Paulo, muito Porque a emulsão, ela facilita. Tá. Perdão. Só finalizando, porque a emulsão, como ela tem uma viscosidade mais baixa, ela penetra com mais facilidade na base, né? Você consegue promover uma ancoragem melhor com a emulsão, tá? Obrigado. Tiveram muitos elogios aqui no chat para você. Se você puder escrever o seu e-mail aqui, que acho que ficou rapidamente na apresentação, se você conseguir aqui no chat, você consegue escrever o seu e-mail para as pessoas, eles entram em contato com você. Tá. Na apresentação tem... Eu posso colocar aqui a tela rapidinho? Pode sim. Aqui, ó. Tá compartilhando aí? Não. Acho que é melhor escrever ali embaixo. Tá. Se puder escrever. Aí. Agora vai. Apareceu? Tá aparecendo, mas não. Então, tem meu e-mail. Aí. Tem o meu e-mail e o meu celular aqui também, o WhatsApp. Então,
Então, Quem tá quiser ótimo. ter contato, gente, suas ordens, Então, se for alguma dúvida para trás aí, por favor. gmail.com. Está aí também o contato do Isso, telefone dele. tudo junto. Paulo, Paulo muito César Rios. obrigada. Agradeço imensamente a sua participação. Foi muito rica, tiveram muitos elogios aqui no nosso chat. Agradeço muito, realmente. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um conteúdo do Todos pela Construção, uma iniciativa da Ethos Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. São todos conteúdos online, 60 minutos e gratuitos. Confira no nosso YouTube, no canal Todos pela Construção. Estão todas as palestras disponíveis lá. Muito obrigada a todos e até o próximo. Tchau, Paulo. Tchau, pessoal. Obrigado pela participação. Quero deixar um agradecimento também aqui especial pela equipe da Todos pela Construção. Um agradecimento também à BCP, que me formulou o convite, na pessoa do Fernão Dias Paz. Muito obrigado. Obrigado, Érica, Glécia, que nos apoiou também nessa jornada. Então, eu deixo a todos aqui meu abraço, muito obrigado pela atenção e estamos às ordens, tá? Estou à disposição. Se alguém quiser sugerir algum outro tema, numa outra oportunidade para a gente poder fazer um webinar, fazer um curso online sobre reciclagem, por favor, me mande sugestões que estou pronto aí para atender. Tá bom, pessoal? Obrigado, um abraço, bom dia, boa semana. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.